A paz do Senhor Jesus, família. Amém? Abra sua Bíblia comigo sem mais demoras, em Colossenses capítulo 2. A igreja que Paulo nunca esteve, mas é uma das mensagens mais cristocêntricas do Novo Testamento. É essa carta. Aleluia. Epáfras escreveu essa carta após aceitar Jesus, companheiro de Paulo de prisão. E que bela carta é essa que Paulo escreveu da prisão, a qual Epáfras fundou essa igreja, né? Abra sua Bíblia então em Colossenses capítulo 2, do verso 8 ao verso 15. Todos acharam? Hoje eu quero pensar um pouco com vocês sobre a cruz, a consumação do amor de Deus. Falar sobre a cruz nesses dias tem sido um desafio, pois alguns já não acham mais essa mensagem tão edificante, disse Billy Graham. Mas eu acredito que hoje tem um povo que sabe a importância desse símbolo, né? Do que significa a cruz para nós. Leiamos então: cuidado com que ninguém vos engane, que ninguém vos venha arredar com sua filosofia, suas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contrário a nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, o encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor Jesus. Deus, nessa noite, Pai, eu te peço pela tua imensa misericórdia, Senhor, que tu possas, Deus, falar aos nossos corações. Que o Senhor Deus possa agir por meio desta palavra. Ó Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que habita em nós, que vive em nós. Espírito que é Deus, Deus vivendo em nós por meio do seu Espírito. Nós queremos te pedir, haja, fale, trabalhe, seja conosco durante, Pai, esse tempo. Repreenda todo o mal, que em nome de Jesus não haja legalidade, não haja, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, que o diabo não venha roubar do coração, em nome de Jesus, a palavra. Traga cativo a tua palavra ao coração humano, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A cruz, irmãos, era um instrumento terrível de tortura. A cruz era um instrumento de morte. A cruz, ela foi inventada pelos assírios, popularizada pelos gregos e aperfeiçoada pelos romanos. A cruz, morrer na cruz era algo tão terrível que Cícero, um dos mais respeitados juristas romanos, disse: sumo suplício e crudelíssimo suplício, que quer dizer a morte mais extrema e mais angustiante forma de punição. Flávio Joséfo
historiador judeu, ele disse assim sobre a cruz: a morte na cruz é a mais desgraçada de todas as mortes. Paulo vai dizer então o seguinte: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que então um instrumento terrível desse? Um instrumento de dor, de aflição. Porque ele não só tinha a função de matar, mas também de tirar a dignidade, de despir, de torturar a pessoa. Porque esse instrumento se torna o maior símbolo para nós cristãos. Hoje nós estamos vendo uma aqui. Por que ela se tornou um símbolo para nós? Porque tem a ver, irmãos, não com a cruz em si, mas com quem está morrendo nela, com quem está entregando a sua vida nela. E aquele que está entregando a sua vida ali na cruz é aquele que criou todas as coisas. É aquele que criou tanto as coisas visíveis e não visíveis, tanto as coisas que podemos tocar, como as que não podemos tocar. É aquele que curou o cego, que fez o surdo ouvir, que fez o mudo falar, aquele que limpou a lepra, aquele que andou sobre o mar e fez o mar se aquietar, fez o vento se calar. É aquele que é a estrela da manhã, é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Remanassou, xarabacanta. É aquele que nos deu o Espírito Santo. É aquele que veio ao mundo, nasceu de mulher, mas não pecou, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, imaculado, sem pecado. Aquele que sangra entre o céu e a terra é esse, o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, aquele que os demônios estribucham diante dele, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, é aquele que está sentado à direita de Deus. Lá na Sonocantarabás. A cruz tem a ver com isso. Ela tem a ver com isso. Apesar desse ser um retrato terrível da cruz, o que torna a cruz tão importante para nós é que ali está morrendo aquele que habita, como diz o verso 9: portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem está ali é Deus, Deus em carne, Deus com veias, Deus vendo a vida através dos olhos humanos, mas integralmente Deus. É Ele que está morrendo. Por isso, irmãos, não há nada que possa se igualar à centralidade da cruz. Não há nada que se iguale à mensagem da cruz. Aranassúria, não há nada que se possa se comparar à centralidade da mensagem da cruz de Cristo. Aleluia. Não há nenhum movimento ideológico, irmãos. Não há nenhum avanço, nenhuma descoberta científica, nenhum avanço social, nada se compara à centralidade da cruz, da mensagem da cruz. Emanassúria.
nenhum processo ideológico político, nada se compara. Nada. Porque ela não tem a ver só, irmãos, com esse momento que nós estamos compartilhando aqui agora. Ela não tem somente a ver com essa cidade, a cidade de Ceilândia. Não tem a ver só com Brasília, só com o Brasil. Ela tem a ver com o mundo inteiro, com o cosmo. A mensagem da cruz é o grito de Deus. É o grito de Deus para o mundo, para os homens, para os demônios, para os anjos, para aqueles que estão, que Deus amou você de tal maneira que entregou o seu Filho por amor a mim e a você. Em outras palavras, eu te amo. Anamanassurianda tem a ver com todo o universo. Paulo, irmãos, nesse texto de Colossenses, que se torna fundamental para aqueles que querem discernir a significação profunda daquilo que Jesus realizou no Calvário, duas coisas ele fala. A primeira coisa é que Jesus na cruz está tratando da culpa humana. Jesus estava tratando do problema da culpa humana. É nela que Jesus trata do problema da nossa culpa, dos débitos impagáveis para com Deus, das nossas dívidas morais e espirituais, sem a menor solução. Trata daquilo que faço sem querer, daquilo que penso sem querer, daquilo que toco sem querer, daquilo que sinto, vejo, ouço sem querer. É na cruz que ele está tratando da minha e da sua culpa. Ele diz: havia um escrito de dívida que era contrário a nós. Havia um escrito de dívida. Eu li um livro essa semana dizendo como um Deus amoroso pode mandar as pessoas para o inferno. A verdade é que isso não tem a ver, não é Deus que vai mandar. Mas Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Havia algo que nós deveríamos pagar e nós não poderíamos. Irmão, a cruz, ela é a revogação do mérito humano. Não há mérito na minha e na sua salvação por nós mesmos. Jesus está morrendo ali porque eu e você não poderíamos pagar essa dívida. A Bíblia vai dizer em Isaías, é forte, mas vai dizer que agradou a Deus moê-lo. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É na cruz, morrendo asfixiado, sendo furado pela lança ao lado, que ele está pagando, irmão, ele está tratando da nossa culpa, da nossa dívida. Aleluia. Todos nós temos uma lista de coisas que somos e não deveríamos ser, irmãos, de que fazemos e não deveríamos fazer, de que pensamos e não deveríamos pensar, que sentimos e não deveríamos sentir. Todos nós temos essas coisas que parece que vêm dentro de nós, estão aí, machucando, ferindo. Mas eu quero dizer para você que em Romanos capítulo 8, verso 1 diz que não há mais condenação, irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Na cruz Jesus já pagou o preço.
nós não devemos nos colocar em julgo desigual. Por isso é que nós não devemos trazer mais juízo para nós, porque Ele já nos livrou desse corpo de morte. O pastor um dia desse falou, exemplificou, explicou o que era esse corpo de morte, esse corpo de pecado. E Ele cancelou o escrito de dívida, o encravando inteiramente na cruz. Tetelestai, tetelestai, está consumado. Mission accomplished, missão cumprida. Ele pegou o boleto, rasgou e jogou fora. Ele encravou a minha, a sua dívida. Irmãos, o nosso direito, nosso direito é o direito, baseia-se no direito romano. Ninguém em tese pode ser condenado sem um trânsito em julgado, ou seja, sem uma sentença. O juiz tem que sentenciar. No caso do direito penal, o nosso irmão Rony não está aí, senão ele ia explicar. No caso do direito penal, o juiz faz uma coisa chamada dosometria da pena, que ele vai pegar ali os atenuantes, os agravantes, vai somar e diminuir e dar uma pena dentro daquilo que está estipulado em lei. Então a pessoa vai cumprir aquela sentença, porque está em lei, pelos seus atos criminosos. Mas, irmão, não havia sentença para Jesus. Jesus não havia cometido nada. Ele ouve 3 vezes antes de ir para a cruz que ele é justo. Uma delas da própria boca de Pôncio Pilato. Não há sentença sobre ele, não há juízo sobre ele, não há por que o condenar. Mas ele é mesmo assim é sentenciado à morte, porque a minha e a sua sentença estava encravada lá na cruz. Os meus pecados, os meus erros, os meus débitos, as minhas faltas e transgressões, os meus desvios de caráter, a minha imoralidade estava encravada lá. Estava lá. Agora, irmãos, o que Paulo diz que é terrível mesmo é que Paulo diz que muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Ele estava falando para gente que sabia, para gente que deveria saber. Mas por que muita gente não sabe disso? Elas vivem uma vida miserável, elas vivem na derrota, vivem subjugadas. E é isso, irmãos, que quando nós não conseguimos internalizar essas coisas, 4 coisas pelo menos acontecem. E a primeira delas está no verso 8, verso 9, que vai dizer: olha só, cuidado que ninguém vos engane, enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Paulo está afirmando que a procura dessas pessoas é uma procura por perfeição, que elas estão querendo melhorar. E a verdade é que não dá, irmãos, para ninguém melhorar se não for com Deus. Não tem como melhorar sem Deus. Sem Deus é uma vida de ladeira abaixo, é rolando a ladeira. Eu acho engraçado aqui, irmãos, que nós temos visto esses dias. Eu fui num determinado lugar, uma pessoa me convidou e eu fui. Era a hora do almoço. É hora do almoço, todo mundo quer fugir da repartição, né? Incrível, né? Quer ficar lá de jeito nenhum. Então fui. Cheguei lá, palavra boa, pastor. Pensa. Aí daqui a pouco o irmão pegou lá uns negocinhos assim, umas arquinhas de plástico pequena. Falou assim: olha, quem levar essa arca para casa vai ser abençoado, mas tem que dar uma oferta aqui de R$50. E pior, irmão, que muita gente levantou lá para pegar a tal da arca.
É gente, irmãos, que deveria saber, mas não sabe. Está sobre o jugo de filosofias, de coisas que não existem na Bíblia. Meu irmão, você já foi livre em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você já foi livre. Você não precisa de paninho ungido, de toalhinha ungida, de tijolinho ungido, de vassoura, de água em cima desses negócios. Meu irmão, a Bíblia diz, irmão, que se você clamar, irmãos, Deus vai ouvir a sua oração. Essas pessoas, elas estão voltando ao judaísmo, pastor, ao legalismo do judaísmo, e pior, elas estão sucumbindo diante do gnosticismo, que é uma coisa que quer dizer falta de conhecimento. Estão perecendo porque não conhecem mais a verdade. Cristo foi à cruz, irmãos, porque Ele não aceitou, irmãos, viver em conformidade com aqueles enredos. Ele veio para morrer por mim e por você. Ele foi acusado por isso, por Caifás e a sua trupe, que eram líderes judeus. Talvez você esteja ainda hoje. Abre a Bíblia no Salmo 21 em cima da estante, 91 em cima da estante. Irmão, o Salmo 91 não tem poder nenhum diante de demônio, irmão. Se você não estiver cheio do Espírito Santo e clamar o sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus, não tem poder nenhum. Um secretismo religioso. Sobe monte, desce monte, faz. Irmão, não adianta. Não adianta se não tiver santidade, se não tiver humildade, se não tiver, irmãos, os frutos do... Não adianta. Vai dar com os burros na água. E ele estava falando coisas para pessoas que deveriam saber disso, mas elas não sabiam, e por isso estavam sendo enganadas, estavam sendo enroladas, como diz. Se não entendemos o significado da cruz, irmãos, somos levados a praticar filosofias de autoaperfeiçoamento. E uma coisa aqui, irmãos, que eu coloquei e eu fiz questão é isso: não tem problema nenhum de você buscar o poder de Deus, irmão. Se embebede do poder de Deus mesmo. Se revista do poder. Vá 20 vezes no monte. Vá, irmão, jejue, levante madrugada. Faça, irmão, as campanhas, as consagrações que você tem que fazer. Mas não é só isso. Não é só isso, querido. Porque a Bíblia diz que naqueles últimos dias, pastor Gerson, pessoas vão dizer: mas Senhor, nós expulsamos demônio em Teu nome, nós curamos em Teu nome. Ó Senhor, pessoas vieram a Cristo por causa de mim. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Por quê? Porque eu tive fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestisse, estive preso e não me visitaste. Não que a igreja é uma filantropia, não, irmãos, mas de que nós, irmãos, temos que colocar a fé em ação. Temos que colocar a fé em ação. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé, mas não existe fé sem obras. Esses dias o meu sobrinho chegou para mim e falou assim: tio, eu vou comprar um caminhão cheio de cesta básica. E eu falei: uau, é isso aí, guerreiro, faz isso mesmo. E o que você vai fazer com essa? Eu vou dar para os pobres, vou dar para as pessoas. E aí, né, tio, eu vou ficar bem com Deus, né? Aí eu falei: tá querendo demais já, fazendo barganha com o eterno. Ô meu filho, ninguém é salvo por dar cesta, 50, 20 cestas, não. A gente é salvo por confessar a Cristo, crer em Jesus. Ainda que tu seja o mais pobre, miserável, que tu não tenha nada, mas se tu crer em Jesus como Senhor da tua vida, que Ele morreu na cruz, que Ele pagou o preço por ti, que Ele sangrou entre o céu e a terra por amor à tua vida, e você confessá-lo como Senhor e abraçar a sua graça que Ele inaugurou na cruz, e você vai ser salvo. Existem pessoas que estão assim:
Não há nenhum problema, pastora Núbia, da gente pedir oração. A gente fez isso esses dias. Radassa doente, deu 40 graus de febre. E aí a gente entra com os parafusos e ligamos, gritamos lá no grupo: gente, ora pela gente. E alguns irmãos colocaram: estamos orando, pastor, pastora. Pessoas colocando, e eu agradeço. Não há problema nisso, irmãos. Tem hora que nós precisamos. Nós somos um coletivo e não individual. Mas, irmão, esse negócio de ficar, irmão, de muleta espiritual, para com isso. Só anda se as pessoas orarem. Só anda se as pessoas fizerem. Para com esse trem. Senão você nunca vai ter uma experiência com Deus. Senão Deus nunca vai se manifestar para você. Senão você nunca vai ver, irmão, sentir, ouvir. Oh, meu irmão, e como é bom na hora da dor a gente sentir Ele nos abraçando, pastor. Ouvir a voz dEle. Não se perca nisso. Não se perca nisso, em nome de Jesus. Não se perca. Aleluia. O que eles não sabem, que eles jamais vão melhorar por si mesmos. A gente não melhora por nós mesmos. Cristo é em nós, é que é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Nada podia nos livrar, irmãos, da condenação eterna do inferno. Nem o judaísmo, nem o gnosticismo, nem o vasto e poderoso império romano podia livrá-los. O poder dos Césares. Nada podia nos livrá-los, podia livrá-los e pode nos livrar. É por isso que, irmãos, dentro da igreja, se eu sou advogado lá fora, aqui dentro eu sou servo. Se eu sou médico lá fora, aqui eu sou servo. Se eu sou juiz lá, aqui eu sou servo. Aqui praticamos o radical humus, que quer dizer todos sobre o mesmo solo, sobre a mesma, irmãos, todos. Isso quer dizer, a palavra humildade sai desse radical, quer dizer todos sobre o mesmo solo. É por isso, irmãos, aqui dependemos todos de Cristo, dependemos todos de Cristo, dependemos do amor de Cristo, dependemos da misericórdia de Cristo, dependemos dEle para tudo, porque a Bíblia diz que sem Ele nada podeis fazer. É na cruz que Ele está mostrando, irmãos, então, a maior prova de amor, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele naquele fatídico dia. Segundo, irmãos, se não entendemos o significado da cruz, nos envolvemos com práticas automutilantes. Eles estavam achando que era só fazer a circuncisão, pastor. Já estavam fazendo a circuncisão por fazer. A circuncisão era a aliança, né? Eles achavam que era só fazer, e aquilo já estava se tornando uma coisa natural. Já não tinha mais significado. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos meio que assim também. A coisa está meio religiosa só porque não tem mais nada para fazer em casa. Nós vamos para a igreja, ou porque temos que resolver uma coisa, ou porque temos que falar com ninguém. Nós não entendemos mais o significado do culto. Uma das coisas, irmãos, uma das palavras que mais me chama a atenção e eu acho maravilhosa, é aquela que Davi diz: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entendia o propósito de estar aqui. Olha só, irmãos, e assim como essas pessoas que estavam se machucando, já sem propósito, existe gente dentro da igreja que também está se machucando, não fisicamente, mas ela se olha no espelho, ela fala mal de si, ela se espragueja, ela não se aceita, ela se machuca, ela se agride com as palavras, se agride psicologicamente. Gente que não se ama, que não gosta mais de si mesmo, que não aceita a sua vida. Igual a essas pessoas estão assim também.
Gente que não consegue viver bem consigo mesmo, porque não entende que Cristo já pagou o preço na cruz. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite, irmãos? Quem está entendendo, levanta a mão. Em nome de Jesus. 3. Se não entendemos o significado da cruz, nos tornamos pessoas legalistas do ponto de vista religioso. Como eu já expliquei isso, pessoas que estão vivendo com outras coisas. Pastor, a palavra não é mais a palavra. A palavra que é assim, não, essa palavra aí é muito dura, como os discípulos. Que Jesus pregou uma palavra dura para a multidão e eles foram saindo. Jesus virou para os discípulos e falou: vocês também não querem ir, não? Isso é forte, irmão. E eles disseram: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde iremos, se só tu tens a vida eterna? Se só tu és a palavra? Irmãos, o pregador não é um especialista em comportamento humano. Ele pode ser até um psicólogo, mas não é psicologia que nós temos que pregar no púlpito. Não é coach. Nós somos instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho. Aleluia. Na cruz Jesus não resolveu, irmãos, não só resolveu o problema da culpa humana, mas também venceu os maiores inimigos do homem. Gente que está vivendo sobre medo, marcada pelo medo, e eu sei, irmão, porque eu já sofri. Não estou falando do medo que nos deixa, pastor Gerson, alertas, daquele medo que nos deixa, sabe, com a nossa percepção, sabe, com o estado de alerta, em vigília. Ou seja, se eu tenho medo de levar choque, eu não vou meter o dedo na tomada, irmão. Eu vou ficar esperto, vou ficar ligado. Mas eu estou falando, irmãos, daquilo que nos paralisa, do pânico, daquilo que nos deixa avançar, daquilo que nos deixa, irmãos, presos, parados. Essas obras malignas, opressão. Meu querido, Jesus triunfou sobre o diabo e os demônios na cruz. No mundo existem muitos principados, irmãos. Alguns deles nós até conhecemos. Olha só o que ele vai dizer aqui. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs aos desprezo, triunfando deles na cruz. Antigamente, irmãos, quando o exército romano saía para guerrear, que eles voltavam, o general deixava a legião de fora dos portões de Roma, subia numa biga, né? Subia numa biga, que era um tipo de carroça. Ele subia, ia um escravo do lado dele, e ele adentrava os portões de Roma, puxando os escravos que haviam sido vencidos, aquele povo que havia sido vencido, eles se transformavam em escravos, e eles vinham completamente nus. E ele vinha, e o povo vinha aplaudindo ele, e ele ia até os Césares para receber uma salva de palma, que era uma coroa com uma espécie de... era como se fosse de folhas, chamavam aquilo de salva de palmas. E tinha um escravo que ia o tempo todo do lado dele dizendo assim: lembra-te que é mortal, lembra-te que te é mortal, lembra que é mortal, lembra que é mortal. E ele puxando ali aqueles escravos. Foi assim que Cristo fez. Cristo despojou a pombagira, o Exu Caveira e todos esses demônios que nós conhecemos, todos esses principados, ele os despojou na cruz. A cruz é o grito da vitória de Deus sobre o diabo.
Como Deus disse lá no jardim: nascerá um de mulher que esmagará a cabeça da serpente. Você não precisa temer mais, irmão. Não tema, irmão, em nome de Jesus. Não temas. E se existe pessoa aqui que precisa ir para a Cruzilhada, para a Cachoeira, irmãos, eu trabalhei com um governador que ele levantava 4 horas da manhã. Eu era assessor especial desse sujeito. Levantava 4 horas da manhã, pastor Jesse, para tomar banho na cachoeira. Podia fazer o frio que fosse, ele entrava. Nós, irmãos, não estamos como Israel ainda esperando o Yeshua, esperando o Messias. O nosso Messias já veio. O nosso Yeshua é Cristo. Cristo já veio para nós. Ele, irmãos, foi ele que rasgou o véu do templo de cima a baixo. Ele é a nova aliança entre Deus e os homens. Ele abriu o caminho para o Santo dos Santos, lá na presença de Deus. Ele despojou. Nós não precisamos mais, irmãos. Claro que nós temos um líder, temos que respeitar o nosso líder. Mas se você entrar no recôndito do seu lar, no seu quarto, e orar, Deus vai ouvir. Deus vai ouvir você. Deus vai vir até você, dependendo da atitude do seu coração. Ele despojou os principados. Esses dias, e aqui eu já estou terminando, eu fui pregar num lugar tão distante. Quando eu entrei na igreja pequenininha, irmãos, de madeira, no meio assim mesmo do nada, assim da roça mesmo, sabe? Eu fiquei feliz porque a gente não via mais essas imagens dessas igrejas, mas um poder de Deus dentro do lugar. Fora o calor que me chamou muita atenção, foi o poder de Deus. E quando eu estava pregando, tinha uma mulher no canto, e eu olhei e eu falei: meu Deus. Aí a irmã falou: pastor, ora por aquela senhora. Eu falei: meu Deus, não vou esperar terminar o culto, porque eu sei que o negócio vai ser estreito aqui. Aí a outra veio e falou: tá bom, bota a mão lá. E na hora que botou, irmão, essa mulher levantou numa possessão, numa força, que parecia que ela tinha uns 3 homens dentro dela, sabe? Ela jogava os bancos, tudo. E aí ela veio caminhando e pegou na minha gravata. E eu disse para ela assim: se é demônio, se submeta ao poder do nome de Jesus. Do jeito que ela estava, irmã, ela ficou. Aí ela caiu. Quando ela caiu, o Espírito Santo expulsou o demônio pelo poder do nome de Jesus. E ela saiu. Aí depois eu fiquei sabendo que ela era lésbica e a namorada dela tinha aceitado Jesus um dia antes da campanha. E ela veio para quebrar a igreja. Então ela ficou quieta lá esperando o momento para quebrar a igreja. Ela queria bater em todo mundo e quebrar a igreja. Quem é que estava aqui um dia que uma pessoa entrou aqui, veio aqui, a pastora estava aqui, e veio aqui a pessoa e a pastora levantou a mão e essa pessoa caiu em demônio? Quem estava aqui naquele dia? Igual aquilo, pastor. Irmãos, se você estiver revestido do poder de Deus, se você estiver em Jesus Cristo, o diabo não vai se ir andar com a sua casa. O diabo não vai se ir andar com a sua vida, porque o Senhor já o venceu. Já o venceu, irmão. Em nome de Jesus Cristo, tenha isso na sua cabeça. Aquele espírito de Zé Pilintra que está lá perturbando aquele teu ente querido, expulse ele em nome de Jesus. Espírito de violência, deixa a minha casa em nome de Jesus. Deus está com a sua igreja. E para terminar, irmãos,
Quero convidar vocês, irmãos, a assumirem isso. Jesus Cristo fez tudo isso por nós na cruz. Não pode ser um mero, por isso que a cruz não pode ser, irmãos, somente um mero crucifixo, sem nenhuma razão de ser, somente uma imagem, como está aqui, apesar que nós colocamos porque nós entendemos o simbolismo da cruz. Também não pode ser somente um símbolo religioso. A cruz de Cristo, irmãos, é a vitória para todo aquele que nele crê. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça muito grande aqui.